A chuva levou Mariana à fazenda errada, mas o fazendeiro viúvo lhe deu razões para ficar. Mariana nunca foi de se perder. Criada entre os caminhos empoeirados do agreste, tinha um mapa mental que rivalizava com o mais antigo dos tropeiros. Mas aquela chuva... aquela chuva era de um tipo que nem os mais velhos lembravam. Começou miúda, um chuvisco que mal molhava a poeira, e em questão de minutos virou uma parede d'água. Um dilúvio que transformava as estradas de terra em rios barrentos e engolia o horizonte. Ela vinha da cidade, depois de uma feira que não rendeu o esperado. O jumento Relâmpago, nome irônico, pois era mais lento que procissão de Padre Velho, carregado com o pouco que sobrou de sua trouxa de panos e miudezas. O objetivo era chegar à fazenda Estrela d'Alva, da comadre Benedita, onde passaria a noite. Mas a força da água e os raios que rasgavam o céu a fizeram buscar abrigo em qualquer luz que enxergasse. E foi assim que, tremendo de frio e com o coração aos pulos, a silhueta de uma casa grande apareceu entre os pingos, um farol na escuridão. Ela bateu à porta, 1, 2, 3 vezes, a voz sumida em meio ao barulho da tormenta. Tem alguém ou de casa? A porta rangeu e se abriu. Não era a comadre Benedita. À sua frente estava um homem, grande, maciço, a barba por fazer, os cabelos escuros caindo sobre a testa, os olhos profundos como 2 poços sem fundo. Vestia uma camisa de flanela, amarrotada, e as mangas arregadas mostravam braços fortes, acostumados ao sol e ao trabalho. Não havia um sorriso no rosto dele, apenas uma expressão de surpresa misturada com um cansaço antigo. Ele a olhou de cima a baixo, os olhos demorando-se em suas roupas encharcadas, no cabelo que grudava no rosto dela e no medo que ela tentava esconder. Que faz por estas bandas, mulher, numa noite dessas? A voz dele era grave, rouca, com um sotaque do sertão que lhe era familiar, mas carregado de uma melancolia que Mariana não soube decifrar. Eu me perdi. A chuva. Estava a caminho da fazenda Estrela d'Alva, da comadre Benedita. A luz da sua casa foi a única que vi. Ele continuou a observá-la. E por um instante, Mariana pensou que ele fecharia a porta na sua cara. Era um homem sem pressa, que parecia pesar cada palavra, cada movimento. Um homem que carregava um mundo de silêncios. Estrela d'Alva? Fica para lá uns 3 léguas. Ele apontou com a cabeça para a escuridão. Mas com esta água, nem o diabo vai lá agora. Entre. Ele se afastou, deixando um espaço para ela passar. Mariana hesitou por um segundo. Aquele homem a intimidava. Era como entrar na toca de um leão. Mas o frio e o medo da tempestade eram piores. Ela entrou, sentindo o calor do fogo da lareira invadir seus ossos. A casa era grande, mas com uma atmosfera pesada, quase vazia. Poucos móveis, tudo de madeira maciça, e um cheiro de poeira antiga e fumaça de lenha. Nenhuma foto, nenhum adorno. Era a casa de um homem solitário. Sente-se. Tire essas roupas molhadas antes que pegue uma pneumonia, ele disse, apontando para uma cadeira perto do fogo. Tenho umas roupas velhas da minha finada, que talvez sirvam. Finada, a palavra ecoou no ar. Ali estava a melancolia em sua voz, a ausência que pesava na casa. O homem era viúvo. Ele sumiu por um instante e voltou com um monte de panos. Uma saia de algodão desbotada, uma blusa larga e um chale de lã. Cheiravam a guardado, a lembranças. Pode-se trocar ali, atrás da cortina. Ele indicou um canto do cômodo. E fique à vontade. O nome é Juvenal. Mariana se trocou rapidamente. As roupas de finada eram largas, mas secas. Ela sentiu um alívio imenso. Quando saiu de trás da cortina, Juvenal a esperava com uma caneca de café quente e uma tigela de cuscuz com carne seca. Não, obrigado, ela disse, a voz embargada pela gratidão. O meu nome é Mariana. Sei, já ouvi falar. A rendeira que viaja por aí vende seus panos na feira. Ela levantou uma sobrancelha. E como sabe? O sertão não é tão grande quanto parece. As notícias correm mais rápido que cavalo bom. Eles comeram em silêncio. A cada mordida, Mariana sentia a energia voltar ao corpo. O cuscuz era simples, mas delicioso.
O café, forte. Juvenal a observava de vez em quando, mas sem malícia, apenas com uma curiosidade distante. Quando a tigela esvaziou, ele indicou um canto da sala. Aquele colchão é limpo. Pode dormir lá. A chuva deve ir até amanhã cedo. Não tenho como lhe pagar. Ela começou. Eu não quero pagamento. Só não gosto de ver bicho humano passando aperto na porta de casa. Mariana deitou-se, coberta pelo xale de lã. Juvenal sentou-se na sua cadeira de balanço perto do fogo, um lampião a óleo a iluminar a sala. Ele não a olhava mais. Apenas ficou ali, observando o fogo, um homem envolto em seus próprios pensamentos. Ela o observou por um tempo. A forma como a luz do lampião destacava as rugas em seu rosto, a seriedade que parecia esculpida em suas feições. Ele parecia um guardião da noite, um gigante silencioso. Apesar da chuva forte lá fora e da presença intimidadora de Juvenal, Mariana sentiu-se estranhamente segura. Aquele homem, com sua aspereza e sua solidão, parecia ter um coração guardado em algum lugar. A noite passou. A chuva finalmente amainou para um chuvisco suave. O galo cantou no terreiro. Mariana acordou, sentindo o corpo moído, mas renovada. Juvenal ainda estava na cadeira, dormindo. Um cochilo leve, com a cabeça pendida para o lado. Ela levantou-se e foi até a porta. O jumento relâmpago estava amarrado na cerca, molhado e com cara de poucos amigos. Mariana respirou fundo. Era hora de ir. Né? Vai assim? Sem um café. A voz de Juvenal a pegou de surpresa. Ele estava acordado, observando-a. Os olhos, ainda profundos, pareciam mais alertas na luz da manhã. Não quero incomodar mais. Agradeço a sua bondade, ela disse, sentindo-se um pouco sem graça. Não é incômodo. Uma mulher na minha casa é uma novidade que há muito não vejo. Ele disse, e um leve, quase imperceptível sorriso tocou seus lábios. Foi a primeira vez que ela o viu sorrir. Era um sorriso triste, mas ainda assim um sorriso. O café já está no fogo. E tem uns ovos caipiras. Fique, pelo menos para se despedir direito. O convite não era apenas para o café. Era um convite para o dia. E Mariana, a rendeira que nunca se perdia, sentiu uma estranha vontade de ficar. Aquela fazenda errada, aquele homem calado e enigmático, começavam a exercer sobre ela uma atração que ela não esperava. A chuva a havia levado para um lugar desconhecido, mas o fazendeiro viúvo estava lhe dando razões para não ter tanta pressa em ir embora. Mariana hesitou por um instante, o convite de Juvenal ainda pairando no ar. Não era um pedido, nem uma ordem. Era algo mais sutil, um vislumbre de uma solitude profunda que ele parecia carregar. E contra a sua própria razão, ela aceitou. Pois bem, um café cairia bem. E ovos, faz tempo que não como ovos caipiras. Ela tentou um tom leve, disfarçando a pontada de curiosidade que sentia. Juvenal assentiu com a cabeça, já se dirigindo ao fogão a lenha na cozinha. Mariana o seguiu, observando-o em seus movimentos lentos, mas firmes. Ele parecia ser um homem de poucos gestos e muitas certezas. Prepara o café com a destreza de quem faz aquilo todos os dias, a vida toda. O cheiro de café fresco se misturava ao cheiro de lenha queimada, criando uma fragrância que começava a parecer familiar. Enquanto ele virava os ovos na frigideira, Mariana notou algo diferente. Em uma das paredes havia uma mancha mais clara, como se um quadro tivesse sido removido recentemente. A forma retangular da mancha falava de uma ausência. Uma ausência que preenchia a casa tanto quanto a presença do próprio Juvenal. Eles sentaram-se à mesa. O café era forte, os ovos dourados e saborosos. Aquele de jejum, simples como era, tinha o gosto de um abraço. Essa fazenda... Qual o nome dela? Mariana perguntou, quebrando o silêncio. Juvenal a olhou, os olhos profundos como sempre. Chamam de Fazenda da Viúva. A resposta dele veio sem rodeios, sem emoção aparente, mas Mariana sentiu o peso daquelas palavras. Sua esposa? Ele respirou fundo e, por um instante, os seus olhos pareceram perder-se num passado distante. Chamava-se Ana. Morreu faz uns 3 anos. De uma doença que levou ela rápido demais. Deixou um filho.
A palavra adicionava mais uma camada àquele homem misterioso. Ah, ele mora aqui? Não. Mora na cidade com a irmã dela, Ana. Com a tia, ele não se acostumou depois que a mãe se foi. É muito menino ainda. Havia uma pontada de dor na voz de Juvenal, uma fissura na sua armadura de homem rude. Mariana sentiu uma compaixão instantânea pelo menino e uma nova curiosidade sobre aquele pai que o deixara ir. Depois do café, a chuva havia se transformado numa garoa fina. O céu estava nublado, mas a promessa de sol já pairava no ar. Preciso ir. Comadre Benedita deve estar preocupada, disse Mariana, sentindo um peleisco estranho de pena de ter que partir. Juvenal se levantou. O jumento já está encilhado. Ele a acompanhou até a porta, o silêncio entre eles mais carregado do que nunca. Ela pegou a sua trouxa. As roupas da finada estavam dobradas na cadeira, um lembrete sutil da ausência. Mais uma vez, muito obrigada. Pela ajuda, pela comida, pelas roupas. Não há de quê, ele respondeu, e naquele momento Mariana sentiu que ele ia dizer algo mais, que a sua voz grave guardava palavras não ditas. E ele disse, mas de uma forma inesperada, com um duplo sentido que a pegou de surpresa. E as roupas da Ana? Pode levar. A senhora ficou bem nelas. Ele a olhou de cima a baixo e, pela primeira vez, havia um brilho diferente em seus olhos, uma centelha de apreciação, quase de aprovação. Assenta bem. Mariana sentiu o rosto corar. Ele não estava apenas falando das roupas. Ele estava falando dela naquelas roupas. A intimidade da noite, a proximidade, de repente se tornaram palpáveis no ar. Ela estava nas roupas da finada. Um pensamento estranho e um pouco perturbador. Não precisa. Não quero lembranças. Ela começou. Não é lembrança para mim. É um favor. Elas estão guardadas há tempo demais. E a senhora, pelo visto, precisa. Ele não deu espaço para discussão. Pois bem. Obrigado de novo. Ela montou em relâmpago. O jumento bufou impaciente. Vou pagar a dívida, um dia desses. Ela prometeu. A dívida de uma vida se paga vivendo, mulher. Não se preocupe com isso. Ele respondeu com a mesma voz grave e misteriosa. E ela partiu. Deixou a fazenda da viúva para trás. Mas a imagem de Juvenal na porta, a sua voz, o cheiro de fumaça e a sensação daquelas roupas no corpo, tudo aquilo foi com ela. Quando finalmente chegou à fazenda Estrela d'Alva, comadre Benedita a recebeu com um misto de alívio e bronca. Que fim de mundo, Mariana! Onde a senhora se meteu? Pensei que o rio tinha levado a senhora. Mariana contou a história da chuva, da casa desconhecida e do fazendeiro viúvo. A comadre ouviu tudo com atenção, a testa franzida. Juvenal, o homem da fazenda da viúva. Ele tem o coração pesado, coitado. Perdeu a mulher e o menino. Ficou meio quebrado, mas é um homem de bem. Mesmo com aquela cara de poucos amigos, tem um fundo de ouro. Eu notei, Mariana confessou mais para si mesma. Nos dias seguintes, Mariana tentou voltar à sua rotina de rendeira. Viajava para as feiras vizinhas, vendia seus panos, ouvia as conversas das comadres. Mas algo estava diferente. A fazenda da viúva e o seu morador enigmático não saíam da sua cabeça. As roupas da finada, que ela acabou usando porque eram práticas e confortáveis, eram um lembrete constante. O duplo sentido do "a senhora ficou bem nelas" a assombrava. Era um elogio, uma constatação ou uma provocação. Aquele homem, viúvo, solitário, com o filho longe, havia lhe dado abrigo. E com o abrigo, havia plantado uma semente de curiosidade, de algo mais profundo. O humor sutil dele, aquela piada seca sobre o sertão e as notícias, mostrava uma inteligência que ia além da sua aparência rude. Mariana, que sempre se orgulhou de sua independência e da sua vida sem amarras, de repente sentiu um vazio. Um buraco no coração que as suas viagens e os seus panos já não preenchiam. Aquele encontro inesperado, aquela fazenda errada, pareciam ter virado a sua vida de ponta cabeça. Um mês se passou. A época de seca mais severa começou a castigar o sertão, e com ela a escassez de água se tornava uma preocupação crescente.
Mariana estava na feira de Bodocó, vendendo suas rendas, quando ouviu uma conversa que a fez gelar. Dizem que a seca tá brava lá para a banda da fazenda da viúva. O riacho dele está quase seco. E o fazendeiro, Juvenal, tá lá sozinho com o resto do gado. O menino não quer voltar nem a pau. Pobre homem. Vai acabar perdendo tudo. O coração de Mariana apertou. Aquele homem que a havia acolhido na tempestade agora estava sozinho, enfrentando a sua própria. Uma nova tempestade, de um tipo diferente. A dívida que ela prometera pagar, a sua fala sobre pagar vivendo, de repente, ganhou um novo e urgente significado. Ela dobrou suas rendas rapidamente, com uma decisão que vinha de um lugar profundo, que ela mesma não entendia. Relâmpago, meu filho. Hoje a gente tem uma viagem diferente. A chuva a havia levado à fazenda errada, mas o fazendeiro viúvo lhe dera razões para ficar. E agora a seca a estava levando de volta. O sol do meio-dia castigava a estrada de terra. Relâmpago, o jumento bufava a cada passo, levantando poeira que se misturava ao suor de Mariana. A paisagem estava mais seca do que nunca. Os mandacaros, antes verdes, agora tinham um tom amarelado, e os riachos que ela conhecia eram apenas leitos rachados. A cada légua percorrida, a preocupação dela com Juvenal aumentava. Quando avistou a fazenda da viúva, o coração de Mariana apertou. A casa grande parecia ainda mais solitária sob o sol impiedoso. O gado, antes visível no pasto, estava amontoado perto do pouco de água que restava em um açude quase seco. Havia uma tristeza palpável no ar, um lamento silencioso da terra e dos animais. Ela apeou de relâmpago na porteira. A poeira grudava em suas roupas, as mesmas roupas de Ana que Juvenal a fizera levar, um lembrete constante daquele primeiro encontro. A casa parecia deserta. "Ah, Juvenal?" ela chamou, a voz um pouco trêmula. Ninguém respondeu. Um arrepio correu pela sua espinha. Onde ele estaria? Será que as notícias eram verdadeiras e ele havia perdido tudo e ido embora? Ela caminhou até a porta da casa. A porta estava entreaberta. Um mau sinal. Ela empurrou levemente e entrou. A casa estava mais quente e empoeirada do que antes. O fogo da lareira estava apagado, e o cheiro de fumaça e vida havia sido substituído por um silêncio opressor. "Juvenal!" ela chamou mais alto. Um gemido fraco veio do quarto. O coração de Mariana deu um salto. Ela correu para lá. Ele estava deitado na cama, suado, o rosto pálido e os lábios rachados. Um pano úmido, agora seco, estava jogado ao lado de sua cabeça. A febre o castigava. "Juvenal! Pelo amor de Deus!" O que aconteceu? Ele abriu os olhos lentamente e levou um tempo para que sua visão turva a reconhecesse. "Mariana, o que faz aqui? Eu vim te ajudar, seu teimoso. Você está queimando em febre." Ela tocou a testa dele, quente como brasa. "Há quanto tempo você está assim?" Não sei. Faz uns dias." A voz dele era fraca, um sussurro. "Achei que ia passar." "Passar? Você está desidratado. E sozinho." A raiva e a preocupação se misturaram em Mariana. Aquele homem forte e silencioso estava desamparado, abandonado pela vida e pela doença. Ela se lembrou da solidão daquela casa e do filho que não queria voltar. Sem pensar duas vezes, ela arregaçou as mangas. Não havia tempo para rodeios ou pudores. A primeira coisa era baixar a febre. Ela correu para a cozinha, pegou uma bacia com a pouca água que restava no pote de barro e alguns panos limpos. De volta ao quarto, ela sentou-se na beira da cama e começou a passar os panos úmidos pelo corpo dele, pelo rosto, pelo pescoço, pelos braços. Juvenal gemia, mas não resistia. A pele dele estava quente e pegajosa, mas as mãos de Mariana eram gentis. "Precisa tirar essa roupa", ela disse sem hesitação. Ele a olhou, os olhos semicerrados pela febre. Havia uma fagulha de vergonha em seu olhar, mas também de uma aceitação resignada. Ela o ajudou a tirar a camisa e a calça, expondo o seu torso forte e a sua virilidade em meio à vulnerabilidade da doença.
O corpo dele, antes uma fortaleza, agora estava indefeso diante dela. Mariana sentiu um arrepio, não de desejo, não naquele momento, mas de uma profunda sensação de responsabilidade. Ela estava ali para salvá-lo. Ela continuou a refrescá-lo, a limpar seu corpo suado. Passou a noite em claro, a cada hora medindo a febre, dando-lhe pequenos goles de água e soro caseiro que preparou. Contou histórias, cantou canções de ninar que sua mãe lhe ensinava, coisas simples para tentar mantê-lo consciente e com esperança. Ela não se importou com o cansaço, com o pudor, com nada, apenas com a vida daquele homem. No meio da madrugada, Juvenal começou a delirar. Chamava por Ana por um menino e dizia coisas desconexas sobre a chuva e a seca. Mariana o segurou, embalando sua cabeça em seu colo, sentindo o calor do corpo dele contra o seu. As roupas da finada que ela usava, de repente pareciam mais um elo do que uma coincidência. Quando o sol nasceu, um sol mais suave, ele estava acordado. A febre havia baixado. Ele a olhou, os olhos claros e conscientes, e um vislumbre de alívio passou por seu rosto. Mariana. A voz dele ainda estava fraca, mas era sua própria voz. Estou aqui. Ela respondeu exausta, mas com um sorriso. A senhora me salvou. Você estava sozinho. Não podia ir embora e deixar você aqui. Havia gratidão em seus olhos, uma emoção que ele não conseguia disfarçar. Mas havia algo mais, um reconhecimento. Um homem, em sua vulnerabilidade mais profunda, havia sido cuidado por uma mulher que ele mal conhecia. Aquela noite íntima, sem palavras de sedução, havia forjado uma conexão mais forte do que qualquer outra. Precisa comer. Tenho umas galinhas no quintal que ainda botam uns ovos. Ela disse, levantando-se, o corpo pesado pelo cansaço. Não, fique. Ele segurou a mão dela. O toque era fraco, mas firme. Brgaguish, fique mais um pouco. Ela sentou-se novamente. O toque dele em sua mão, a gratidão em seus olhos, tudo isso fazia o coração de Mariana bater mais forte. A formalidade entre eles havia se desfeito na urgência da doença. Eles não eram mais estranhos. Eram uma mulher que cuidara de um homem e um homem que se entregara aos cuidados dela. Naquele dia, Mariana não foi embora. Juvenal ainda estava fraco demais para ficar sozinho. Ela assumiu o controle da casa e da pequena fazenda, cuidando dele e do que restava dos animais. Cozinhou, limpou, ordenhou a única vaca que ainda dava leite. Era uma vida dura, mas para Mariana era uma vida com propósito. À medida que Juvenal se recuperava, a dinâmica entre eles mudava. A gratidão dele era imensa, e ele a observava com uma nova intensidade. Eram pequenos gestos. O jeito como ele a procurava com os olhos quando ela saía da sala, a forma como ele sorria quando ela o fazia rir com alguma piada seca. Uma tarde ele estava sentado na varanda já mais forte. Mariana vinha do quintal com uma bacia de roupa limpa. Ela parou perto dele, o sol a iluminar o seu rosto. Não sei o que teria sido de mim se a senhora não tivesse chegado. Você teria dado um jeito, seu teimoso. Ela brincou com um leve sorriso. Não, eu não teria. Eu estava pronto para me entregar. Ele a olhou com uma seriedade que a fez prender a respiração. Eu estava cansado de lutar contra tudo. Contra a seca, contra a solidão. Ele fez uma pausa. O silêncio entre eles se tornou denso, carregado de verdades não ditas. Mariana, por que você voltou? O que te fez vir parar aqui, numa fazenda errada, com um homem velho e doente? A pergunta era direta, sem rodeios, e a resposta dela também seria. Ela o olhou, e nos seus olhos ele viu não apenas o cuidado da enfermeira, mas a atração de uma mulher. Sim, você me deu razões para ficar, ela disse, a voz suave, mas firme. Naquela noite de chuva você me deu abrigo. E com o tempo, você me deu algo que eu não sabia que procurava. Ele a olhou profundamente. Aquele algo estava nas entrelinhas, no duplo sentido daquelas palavras. E Juvenal, o fazendeiro viúvo e solitário, que pensava que sua vida já estava escrita, sentiu uma faísca de esperança reacender em seu coração. A seca não havia levado tudo.
havia trazido Mariana, e com ela a promessa de uma nova chuva. A recuperação de Juvenal foi lenta, mas constante, impulsionada não só pelos cuidados de Mariana, mas por uma nova vontade de viver que ele nem sabia que ainda possuía. O seu corpo, antes abatido, ganhava força a cada dia, e os seus olhos, antes sombrios, agora se fixavam em Mariana com uma intensidade que a fazia corar. Mariana, por sua vez, sentia-se estranhamente em casa na fazenda da viúva. A casa que um dia lhe parecera vazia, agora se enchia com os seus passos, com o cheiro das suas comidas e, mais importante, com a sua presença. Ela havia assumido o controle de tudo com uma naturalidade que surpreendia até a si mesma. Cuidava do gado, das poucas galinhas, do pequeno açude e, principalmente, cuidava de Juvenal. Eles passavam as tardes na varanda, ele a observar o gado na distância, ela a costurar suas rendas, os dedos ágeis a moverem-se sobre o tecido. O silêncio entre eles já não era pesado. Era um silêncio de cumplicidade, preenchido por olhares, por pequenos sorrisos e por uma conexão que crescia a cada dia. Uma tarde, Mariana estava a remendar uma das suas blusas, sentada perto de Juvenal. Ele observava as mãos dela, o movimento hipnótico da agulha. Suas mãos são talentosas. Ele comentou, a voz grave. Fazem coisas bonitas e também salvam vidas. Mariana sorriu, um calor a subir-lhe ao rosto. A gente faz o que pode com o que tem, Juvenal. Ele ficou em silêncio por um tempo e Mariana sentiu o peso do seu olhar sobre ela. Eu não esperava a sua volta. Não depois de tanto tempo. Eu prometi que ia pagar a dívida, lembra? Ela respondeu, tentando parecer casual, mas o coração batia mais forte. Não há dívida. Há um milagre. Ele estendeu a mão e pousou-a suavemente sobre a dela que segurava a blusa. O toque era gentil, mas firme, e a fez parar de costurar. Eu estava morrendo, Mariana, e a senhora apareceu como uma bênção. A intensidade daquele toque, daquelas palavras, fez o ar faltar a Mariana. Ela levantou os olhos e encontrou os dele. Não havia mais a melancolia antiga, apenas uma profunda gratidão e um desejo recém-descoberto. O duplo sentido de suas palavras estava ali, claro como a água de uma nascente. E agora? Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Juvenal apertou a mão dela. Agora, a senhora me deu razões para viver. E eu quero lhe dar razões para ficar. Naquela noite, a casa da fazenda da viúva não foi mais a mesma. Depois do jantar, com a lareira a crepitar e a luz do lampião a dançar nas paredes, eles sentaram-se mais perto do que o habitual. Em conversa era sobre a fazenda, sobre os planos para a seca, sobre o futuro. Mas por baixo das palavras corria uma corrente elétrica de desejo. Juvenal pegou na mão de Mariana. Eu sou um homem simples, Mariana. Um fazendeiro que perdeu a mulher e o rumo. Mas desde que a senhora voltou, sinto que o rumo da minha vida mudou. Mariana não disse nada, apenas sentiu o calor da mão dele na sua. O coração pulsava no peito. Eu sei que o meu filho é uma complicação, mas ele vai se acostumar. Ele precisa de uma mãe, e eu preciso da senhora. As palavras dele eram diretas, sem floreios, a moda do sertão. E Mariana sentiu uma mistura de pânico e êxtase. Ele estava a oferecer-lhe uma vida, uma família, um lugar, mas também estava a pedir-lhe para preencher um vazio, o lugar da finada. Juvenal, Ela começou, a voz trêmula. Ele não a deixou terminar. Levantou-se e puxou-a suavemente para perto. Ficaram de pé, um de frente para o outro, os corpos a poucos centímetros de distância. Os olhos dele, antes poços sem fundo, agora brilhavam com uma urgência que a consumia. Eu não quero a senhora por pena, Mariana. Eu quero a senhora por vontade, por querer que os seus olhos sejam a primeira coisa que eu vejo de manhã e a última que vejo à noite. E então ele a beijou. Não foi um beijo apressado, nem violento. Foi um beijo maduro, cheio de saudade e de promessa. Os lábios dele eram macios, mas firmes, e o gosto de café e tabaco misturava-se ao doce da boca dela.
Mariana sentiu os seus braços a envolverem a cintura dele, apertando-o contra si. O corpo dele era forte e acolhedor, e ela sentiu-se como se tivesse chegado ao porto depois de uma longa tempestade. As mãos de Juvenal deslizaram pelas suas costas, explorando as curvas do seu corpo sob as roupas simples. Havia uma eletricidade a percorrer cada toque, cada carícia. A timidez inicial deu lugar a uma urgência mútua, uma fome que vinha de anos de solidão e desejo reprimido. Ele a ergueu nos braços e Mariana enlaçou as pernas na cintura dele. Juvenal a levou para o quarto, o mesmo quarto onde ela o cuidara na doença, o mesmo onde as roupas de Ana esperavam. A luz do lampião da sala era a única iluminação, lançando sombras dançantes nas paredes. Na cama, a paixão deles explodiu. Não havia mais hesitação nem palavras. Apenas os gemidos, os suspiros e a linguagem universal de dois corpos que se reencontravam. As roupas foram sendo deixadas de lado, uma por uma, até que não houvesse mais nada a separá-los. A pele dele sob as suas mãos era quente e áspera, marcada pelo sol e pelo trabalho, mas infinitamente acolhedora. O corpo dela, macio e curvilíneo, era para ele um território de descoberta e prazer. A forma como ele a tocava, com reverência e desejo, fez Mariana sentir-se desejada como nunca antes. Não era apenas o ato físico, era a entrega, a vulnerabilidade mútua, a rendição de duas almas cansadas que finalmente encontravam repouso uma na outra. Quando ele a penetrou, um suspiro de alívio e prazer escapou dos lábios de Mariana. Era a sensação de se encaixar, de pertencer. Os ritmos dele se uniram, uma dança antiga e poderosa que fazia a cama de madeira ranger em protesto. Ele chamava o nome dela em sussurros roucos, e ela se agarrava a ele como a um bote salva-vidas em um mar revolto. Aquele era o seu porto. No auge, quando o prazer os consumiu, eles se agarraram com uma força desesperada, misturando suor e lágrimas, solidão e esperança. E naquele clímax, não era apenas o corpo de Juvenal a encontrar o de Mariana, era a alma de um homem viúvo a se abrir para uma nova vida e a alma de uma mulher viajante a encontrar o seu verdadeiro lar. Depois, deitados lado a lado, exaustos e contentes, os corpos suados e entrelaçados. O cheiro dela, misturado ao dele, preenchia o quarto. Juvenal puxou-a mais para perto, beijando o topo da sua cabeça. Fique, Mariana. Fique comigo. A voz dele era um sussurro, mas carregava o peso de um juramento. Mariana aninhou-se em seu peito, o coração batendo em uníssono com o dele. Ela havia vindo para pagar uma dívida, mas Juvenal lhe havia dado algo muito mais valioso, um futuro. A fazenda da viúva não seria mais a fazenda da viúva, seria a fazenda deles. O sol entrava pela janela do quarto, beijando os corpos de Juvenal e Mariana, que dormiam abraçados. Não havia mais a timidez das primeiras horas, apenas o aconchego de dois seres que haviam se encontrado na vastidão da solidão. Mariana acordou primeiro, sentindo o peso do braço de Juvenal em sua cintura e o calor de seu corpo. Ela o observou por um instante, a barba por fazer, o rosto sereno no sono. Havia uma paz nele que ela nunca imaginara que um homem com tantos silêncios pudesse ter. Ela deslizou para fora da cama com cuidado, cobriu-o com o lençol e foi para a cozinha. O cheiro de café começou a se espalhar pela casa, um aroma de recomeço. Juvenal acordou com o cheiro e, ao chegar à cozinha, a viu de costas, preparando o desjejum. Ela vestia uma das suas blusas mais velhas, as roupas de Ana, que agora vestiam Mariana, com uma naturalidade que parecia assustar e confortar a ele ao mesmo tempo. "Bom dia!" A voz dele estava rouca de sono e de uma emoção que ele não sabia como expressar. Mariana se virou, um sorriso nos lábios. Bom dia, Juvenal. Ou devo dizer, meu fazendeiro." Ele riu, um som grave e gostoso que ela percebeu ser raro. "Pode me chamar do que quiser, desde que me chame de seu." As palavras dele eram um bálsamo para a alma de Mariana. Ela se aproximou e o beijou,
um beijo leve e cheio de carinho, selando a promessa da noite. Nos dias que se seguiram, a fazenda da viúva ganhou uma nova vida. Mariana, com sua energia e seu olhar atento, começou a organizar a casa, a cuidar das poucas galinhas, a fazer pão e doces com as frutas da estação. O cheiro de alecrim e café fresco substituiu o cheiro de poeira antiga. Juvenal a observava, um sorriso discreto nos lábios, admirado com a forma como ela transformava tudo que tocava. Eles trabalhavam lado a lado no campo, a restaurar as cercas, a cuidar do gado. Juvenal ensinou a Mariana os segredos da terra, e ela o ensinou a rir de novo. Ele se abria mais, contava histórias da sua infância, da sua vida com Ana. Havia uma ferida ali, uma dor que ainda se fazia presente, mas Mariana não via isso como uma ameaça. Via como parte dele, parte da história que o moldara. A paixão entre eles continuava ardente. As noites eram deles, um refúgio onde os corpos e as almas se conectavam. A intimidade crescia a cada toque, a cada sussurro. Mariana descobriu que por trás da fachada de homem rude e calado havia um amante terno e intenso que a fazia sentir-se a mulher mais desejada do mundo. E Juvenal descobriu em Mariana a alegria de viver, a leveza que ele pensou ter perdido para sempre. No entanto, o sertão não era apenas sol e aconchego. A vida social da região, com suas fofocas e julgamentos, não demorou a se fazer presente. A notícia de que a rendeira Mariana havia se instalado na fazenda da viúva com Juvenal começou a correr. A primeira prova veio com a visita da comadre Benedita. Ela chegou num fim de tarde, o rosto uma mistura de curiosidade e preocupação. Mariana a recebeu com um abraço, feliz em vê-la. Comadre! Que bom que veio. Entre, tome um café. Benedita observava a casa, a arrumação, o sorriso de Mariana. Os seus olhos, porém, buscavam Juvenal. E eu vim ver se a senhora estava bem, Mariana. Ouvi umas conversas na feira. Juvenal apareceu na porta da cozinha, já mais forte e com um brilho nos olhos que Benedita não via há anos. Ele cumprimentou a comadre com um aceno de cabeça. Comadre Benedita! Que surpresa! Juvenal! A voz de Benedita era mais seca. Vejo que já está recuperado. A conversa foi cheia de duplos sentidos e olhares de lado. Benedita perguntava sobre a permanência de Mariana na fazenda, sobre a falta de trabalho dela na cidade, sempre com um tom que sugeria que a situação não era bem vista. Mariana sentia apontada, mas mantinha a calma. Ora, comadre. Juvenal precisava de ajuda e eu estava aqui. A gente se vira como pode. E ele está me ajudando a cultivar umas ervas no quintal. Minha renda agora tem cheiro de horta fresca. Juvenal, percebendo o desconforto de Mariana, interveio com um de seus raros toques de humor. A comadre não se preocupe. Mariana está me dando um trabalho danado. Ajudou-me a botar a casa em ordem. Eu sou um homem de sorte. Benedita o olhou, e um pequeno sorriso finalmente se formou em seus lábios. Pelo visto, sim, Juvenal. Pelo visto, sim. A visita terminou, mas as palavras de Benedita, mesmo que amenizadas, deixaram um rastro de desconforto. Mariana sabia que a sociedade esperava que eles formalizassem a situação, um casamento. Mas Juvenal era viúvo, e ela, uma mulher independente que nunca pensou em se casar. Havia ainda o filho dele. Uma tarde, enquanto limpavam o celeiro, Mariana sentiu uma tristeza em Juvenal. O que foi? Ela perguntou, colocando a mão em seu braço. O Zeca, meu filho. Ele não sabe da senhora ainda. Não sei como contar. Ele era muito apegado à mãe. E à irmã da Ana. Ela não gosta da ideia de uma outra mulher na minha vida. Ali estava o conflito moral, o drama que rondava o coração de Juvenal. Ele amava Mariana, queria uma vida com ela. Mas a sombra de Ana e a dor do filho pairavam sobre eles. E você? Ela perguntou, olhando-o nos olhos. O que você quer? Juvenal a abraçou, apertando-a contra seu corpo forte. Eu quero você, Mariana. Quero que fique. Quero que seja a mãe do Zeca, se ele aceitar. Mas não quero que você se arrependa. E não quero que seja fácil. Meu menino precisa entender. E a minha afinada, Ana, ela sempre vai ter um lugar aqui.
As palavras dele foram um misto de esperança e dor. Mariana entendia. A memória de Ana era sagrada e o coração de uma criança, frágil. Ela também carregava as suas próprias amarguras do passado, medos de se entregar totalmente a alguém. Mas olhando para aquele homem, sentindo o calor do seu abraço, ela sabia que valia a pena lutar. Não precisa ser fácil, Juvenal. Ela disse, erguendo o rosto para beijá-lo. A gente já sabe lutar contra a seca e contra as fofocas. Contra a dor do Zeca e contra a lembrança da Ana. A gente vai aprender. Juntos, naquele momento eles decidiram. O amor deles não seria escondido, nem diminuído pelos julgamentos ou pelas memórias. Seria construído na verdade, na paciência e na força de dois corações que se escolheram. Mas o desafio mais difícil ainda estava por vir. O reencontro com o filho de Juvenal, Zeca, e a batalha para conquistar o seu pequeno, mas ferido coração. A notícia de que Juvenal queria trazer Zeca de volta para a fazenda, com Mariana ao seu lado, causou um terremoto familiar. A irmã Diana, tia do menino, era uma mulher de gênio forte e palavras afiadas. Ela via Mariana como uma intrusa, uma usurpadora do lugar de sua irmã. O que é isso, Juvenal? Enlouqueceu de vez? A voz da cunhada por telefone, um privilégio raro na região, era um trovão. Trocou a memória da minha irmã por uma rendeira qualquer? O Zeca não vai voltar para essa casa enquanto essa mulher estiver lá. Juvenal, antes um homem de poucos confrontos, agora tinha Mariana ao seu lado. Ele segurou o telefone com firmeza. Não é rendeira qualquer, é Mariana. E ela está aqui porque eu quero. E Zeca é meu filho. Ele vai voltar para casa, para onde é o lugar dele. A conversa terminou em briga. Juvenal desligou o telefone, o rosto contraído. Mariana, que ouvia tudo, sentiu o peso do conflito. Ela está certa, Juvenal. É difícil. O menino, ele vai me odiar. Ele não vai. Ele só precisa de um tempo para entender. E de uma mãe. Apesar da turbulência, a decisão foi mantida. Juvenal e Mariana viajaram para a cidade para buscar Zeca. A viagem foi tensa. Mariana sentia um nó no estômago. Como uma mulher que nunca tivera filhos conquistaria o coração de um menino que acabara de perder a mãe e que via nela uma ameaça? Chegaram à casa da tia. A recepção foi fria, cheia de olhares de reprovação. Zeca era um menino miúdo, de uns 8 anos, com os olhos grandes e tristes da mãe. Ele se escondeu atrás da tia, olhando para Mariana com desconfiança e um medo que partiu o coração dela. O Zeca, meu filho. Juvenal se agachou, tentando abraçá-lo. O pai veio te buscar. Vamos para casa. O menino balançou a cabeça, escondendo o rosto. Não quero ir. Não quero ir com ela, disse ele, a voz abafada. Aquelas palavras foram uma facada para Mariana. Ela tentou um sorriso, mas sentiu os olhos marejarem. A tia de Zeca sorria vitoriosa, como se dissesse, eu avisei. Juvenal, porém, não cedeu. Zeca, essa é a Mariana. Ela me salvou da doença. Cuidou de mim. E ela vai cuidar de nós dois lá na fazenda. O menino não respondeu. Apenas se agarrou mais à tia. O conflito moral estava ali, latente. Mariana via a dor do menino, o apego à tia e a si mesma como a vilã da história. Por um instante, pensou em desistir, em ir embora para não causar mais sofrimento. Mas então, sentiu a mão de Juvenal apertar a sua. Um aperto que dizia, não desista. Eles voltaram para a fazenda com Zeca, que viajou em silêncio no banco de trás do carro alugado por Juvenal, a janela abaixada, os olhos fixos na paisagem que passava. Não houve choro nem birra, apenas uma resignação silenciosa que era muito mais dolorosa. Na fazenda, a casa que Mariana transformara em lar agora parecia estranha para o menino. Ele caminhava pelos cômodos, com uma curiosidade melancólica, seus olhos procurando por vestígios da mãe. Mariana o observava de longe, o coração apertado. Zeca, essa aqui era a sua casa. É a sua casa, disse Juvenal, mostrando o quarto do menino, que Mariana havia arrumado com carinho, colocando um livro de histórias e um brinquedo de madeira que ela mesma fizera. O menino não disse nada.
Apenas entrou no quarto e sentou-se na cama, de costas para eles. Mariana sabia que não adiantava forçar. A confiança de uma criança é como um poço seco. Leva tempo e muita chuva para encher. Ela decidiu que seria paciente. Ela preparou a comida favorita de Juvenal, um cozido de bode com pirão, mas Zeca mal tocou no prato. Não estou com fome, ele disse. Mas você precisa comer, meu filho, disse Juvenal, a voz um pouco mais ríspida do que o habitual, a frustração evidente. Mariana colocou a mão no braço dele. Tudo bem, Juvenal, deixe-o. Ele come quando tiver vontade. Naquela noite, Zeca dormiu no quarto dele e a casa ficou em um silêncio diferente. Um silêncio que falava de um coração partido. Mariana não desistiu. Ela começou a observar Zeca, a tentar entender seus pequenos hábitos. Ele gostava de desenhar. Passava horas debaixo do juazeiro com um pedaço de carvão e umas pedras lisas, a desenhar o gado e os pássaros. Ela começou a deixar papel e lápis de cor perto da cama dele. Certo dia, ela estava a regar as suas ervas no quintal quando Zeca se aproximou. Ele a observava de longe, curioso. O que é isso? Ele perguntou, apontando para um pé de manjericão. Manjericão, bom para tosse e para fazer um chá gostoso. Quer sentir o cheiro? Ela ofereceu uma folha. Ele hesitou e depois estendeu a mãozinha. Ele cheirou a folha e um pequeno, quase imperceptível, sorriso surgiu em seus lábios. Foi a primeira vez que Mariana ouviu sorrir. A partir daí, pequenos gestos começaram a acontecer. Ele a ajudava a buscar os ovos das galinhas. Ela lhe contava histórias de suas viagens, de lugares distantes. Ele, por sua vez, mostrava a ela seus desenhos. A barreira de gelo começou a derreter. Uma tarde, Zeca estava no açude, a atirar pedras na água, a refletir a solidão em seus ombros. Mariana se aproximou e sentou-se ao lado dele. Sua mãe era uma mulher muito bonita, não era? Ela perguntou, a voz suave. O menino a olhou, os olhos arregalados. Ele nunca falava da mãe. Sim, ela era. A voz dele era um sussurro. Ela te amava muito. Seu pai me contou que você era o sol da vida dela. E você? O menino perguntou, a voz pequena. Você gosta do meu pai? Mariana o olhou nos olhos, a verdade brilhando em seu olhar. Eu amo seu pai, Zeca. Amo com toda a força do meu coração. E eu quero cuidar de vocês dois. Se você me deixar. Zeca a observou por um longo tempo, os olhos de criança tentando decifrar a sinceridade das suas palavras. Então, ele fez a pergunta que ela mais temia, mas também a que mais esperava. Você vai ficar. Não vai embora como a minha mãe? As lágrimas vieram aos olhos de Mariana. Ela o abraçou com força, apertando-o contra si. Eu não vou embora, Zeca, eu prometo. Esta é a minha casa agora. E vocês são a minha família. Juvenal, que observava a cena de longe, do alto de uma colina, sentiu o coração aliviar. Ele tinha visto o choro de sua mulher, o abraço de seu filho e a promessa de um futuro que ele não ousava mais sonhar. A chuva o havia levado à fazenda errada, mas Mariana havia lhe dado todas as razões para crer que o amor, mesmo com suas dificuldades e conflitos morais, era a mais bela das razões para ficar. Aquele abraço à beira do açude marcou o início de uma nova estação na fazenda da viúva. O coração de Zeca, antes um terreno árido e fechado, começou a florescer, regado pelo amor paciente de Mariana e pela presença firme do pai. A casa se encheu de risadas, de desenhos espalhados pela mesa e do cheiro de comida caseira, que Zeca agora comia com gosto. Mariana se tornou a mãe que Zeca precisava, sem tentar substituir Ana, mas construindo seu próprio lugar no coração do menino. Ela o ensinava a ler as estrelas, a diferenciar os cantos dos pássaros e a cuidar das plantas, a mesma paciência que usou para com o pai. Zeca, por sua vez, ensinou-lhe os segredos dos esconderijos na fazenda e os melhores lugares para encontrar frutas silvestres. Juvenal observava os dois, um sorriso constante nos lábios, o coração finalmente em paz. O amor entre Mariana e Juvenal aprofundou-se. A paixão ardente daquelas primeiras noites transformou-se em um alicerce sólido de carinho, cumplicidade e respeito mútuo.
A cada toque, a cada olhar, eles reforçavam a promessa que fizeram um ao outro. Ela, a rendeira andarilha, encontrara seu porto. Ele, o viúvo solitário, sua nova chance. A sociedade do sertão, que no início olhava com desconfiança, aos poucos foi cedendo. A fazenda da viúva, que antes era vista com pena, agora florescia sob o cuidado de Mariana. As plantações prosperavam, o gado era bem cuidado, e a casa, sempre aberta para um café e uma boa prosa, demonstrava a força de uma família que se reconstruíra. Até a comadre Benedita, outrora cautelosa, se tornou uma aliada, elogiando publicamente a Mariana e a sua capacidade de trazer vida de volta àquele lugar. Mas o sertão, como se sabe, é uma terra de reviravoltas. E a vida, como a chuva, pode mudar de uma hora para outra. Um dia, chegou uma carta para Juvenal. Uma carta com um timbre oficial, da prefeitura da cidade. Ele a abriu, a testa franzida. À medida que lia, o seu rosto foi perdendo a cor. Mariana, ao seu lado, sentiu um frio na espinha. "O que foi, Juvenal?" Ela perguntou, a voz um sussurro. Ele levantou os olhos, e neles havia uma mistura de fúria e desespero. "É a estrada. Vão construir uma nova estrada federal. E ela vai passar bem aqui. Pelo meio da nossa fazenda. Pelo açude. Pela nascente do juazeiro que descobrimos." Ele amassou a carta na mão. "Vão nos desapropriar. Vão levar tudo." A notícia caiu como um raio. A paz que eles haviam construído com tanto suor e amor estava novamente ameaçada. Perder a fazenda, o açude, a horta de Mariana, tudo o que simbolizava sua nova vida era como perder um pedaço de si mesmos. E Zeca, como ele reagiria a mais uma perda? O conflito moral, o dilema, a luta, voltou com força. Eles podiam resistir na justiça, mas a prefeitura, o governo, eram poderes muito maiores. Seria uma batalha desgastante e talvez perdida. Naquela noite, Juvenal e Mariana sentaram-se na varanda, em silêncio, Zeca dormindo profundamente no quarto. O medo era palpável. "A gente pode ir para outro lugar, Juvenal. Recomeçar." Mariana disse, tentando parecer forte, mas a voz tremia. "Recomeçar onde, Mariana? Tudo o que eu tenho, tudo o que nós construímos está aqui. Minha vida inteira está aqui. As lembranças da Ana, a infância de Zeca." Ele se calou, a dor evidente em seu rosto. Mariana sentiu a tristeza dele, a sensação de impotência, mas ela também sentiu a força que havia dentro de si, a força que ele a ensinara a redescobrir. "Não vamos entregar assim, Juvenal," ela disse, com uma determinação que o surpreendeu. "A gente lutou contra a seca, contra a doença, contra a comadre fofoqueira, contra o coração ferido de um menino. A gente vai lutar contra a prefeitura também. Se essa estrada passar aqui, vai passar por cima de nós." Juvenal a olhou, e nos seus olhos ele viu a mesma faísca de coragem que o atraíra na primeira vez que ela se recusou a fugir da tempestade. Ele sorriu, um sorriso triste, mas cheio de amor. "Que diabos eu faria sem a senhora, Mariana?" Não faria nada. Ia se entregar de novo." Ela brincou com um toque de humor que aliviou a tensão. Nos dias seguintes, a fazenda virou um quartel-general. Mariana e Juvenal se recusaram a aceitar a desapropriação. Eles mobilizaram os vizinhos, os amigos. Escreveram cartas, fizeram petições. Foram à cidade, falaram com advogados, com vereadores. Era uma batalha de Davi contra Golias, mas eles lutariam com todas as suas forças. A luta era dura. A burocracia era lenta e a vontade do governo implacável. Mas Juvenal e Mariana não estavam sozinhos. A história do casal que reconstruiu a fazenda da viúva, que encontrou água onde ninguém esperava, que curou o coração de um menino, tocou a comunidade. A voz deles, antes um sussurro, tornou-se um grito que ecoava pelo sertão. A mídia local curiosa chegou à fazenda. A história de amor, superação e resistência se espalhou. Mariana, com sua doçura e sua força, falou para as câmeras sobre a importância daquela terra, daquela água, daquele lar para Zeca. Juvenal, ao lado dela, era a imagem do fazendeiro digno que lutava pelo seu legado. A pressão pública cresceu. O projeto da estrada, antes dado como certo, começou a ser questionado. A comunidade se uniu em apoio a eles.
Então, depois de meses de luta, de incertezas, de noites sem dormir, chegou a notícia. A prefeitura, sob pressão popular e com a ajuda de um vereador que se sensibilizou com a história, reavaliou o projeto. A estrada mudaria de traçado. A fazenda da viúva seria poupada. A notícia foi celebrada com uma festa na fazenda, com todos os vizinhos, amigos e até a comadre Benedita, que chorou de emoção. Zeca correu para abraçar Mariana, um sorriso radiante no rosto. Juvenal a abraçou com força, beijando seus cabelos, os olhos marejados. A senhora me salvou de novo, Mariana. Salvou a fazenda. Salvou a nossa vida. Mariana o olhou, e um duplo sentido profundo estava em seu olhar. A gente se salva um ao outro, meu fazendeiro. Sempre. Os anos passaram. A fazenda da viúva não era mais apenas a fazenda. Era um símbolo de resistência e amor no sertão. Zeca cresceu, tornando-se um jovem forte e dedicado, com os olhos gentis da mãe e a determinação do pai. Ele estudou agronomia na cidade e voltou para a fazenda, para inovar e cuidar do legado de sua família. Juvenal e Mariana envelheceram juntos na casa que a chuva levara. O amor deles, amadurecido pelas provas e pelas alegrias, era a chama que aquecia o lar. As lembranças de Ana permaneceram, mas agora eram parte da história, não uma sombra. Zeca, com o tempo, entendeu que o amor de uma mãe não substitui, ele se soma. Mariana nunca parou de fazer suas rendas, e muitas delas foram dadas de presente, contando a história de uma mulher que, levada pela chuva à fazenda errada, encontrou ali não apenas um abrigo, mas um propósito. E Juvenal, o fazendeiro viúvo que havia desistido de tudo, encontrou em Mariana não só a salvação, mas a mulher que lhe deu razões para ficar, para lutar e para amar novamente, com uma intensidade que nem ele mesmo imaginava ser possível. Juntos, eles provaram que mesmo no sertão mais seco e na vida mais difícil, o sussurro da chuva pode trazer as mais belas flores e os mais profundos amores.